sou o Dácio Cavalini e, como sempre eu digo, estou aqui com muito prazer. Eu só faço as coisas com prazer. Com obrigação não faço nada. Foi o texto que eu fazia. E eu vim aqui falar de apometria, que é uma das técnicas que nós utilizamos no Instituto Biosegredo, técnica de harmonização, na verdade, dos campos espiritual, mental, racional, emocional e físico. Nenhuma doença acontece no corpo físico, nenhuma, se ela não acontecer primeiro no campo espiritual. E partindo desse princípio, o Dr. José Lacerda de Azevedo, que era um médico, ele acabou chegando a essa conclusão e contra os paradigmas e os conceitos de Anvisa, enfim, de CRM e tudo isso, ele acabou desenvolvendo essa terapia chamada apometria, que quer dizer o seguinte: a palavra apo quer dizer além de, fora de, do grego, e metria, medida, além da medida, ou seja, fora do tempo, fora do corpo, fora do nosso tempo. E esse médico gaúcho, por necessidade que tinha com a esposa, que era uma médium desequilibrada, dona Leonardo, frequentava uma casa espírita kardecista chamada Casa do Jardim, em Porto Alegre. E ele, mesmo cético como era, vendo o trabalho da esposa, acabou cedendo e literalmente cedeu ao mundo espiritual e foi organizando as orientações que recebia do plano espiritual através do trabalho com os chamados loucos da época, né? Porque ele era diretor do Hospital Psiquiátrico de Porto Alegre. E assim ele desenvolveu essa técnica que consiste em uma coisa muito simples: é o desdobramento dos corpos. Então o que acontece com a apometria? Toda doença que você tem agora, e vale salientar que se nós falarmos em doença, nós vamos ratificar primeiramente as doenças de fundo psicológico. São chamadas de depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, esquizofrenia, déficit de atenção, fobia social e tantos outros nomes que se dão a distúrbios espirituais. Vale salientar que a Organização Mundial da Saúde já reconhece como doença o processo obsessão espiritual desde 1998. Tanto que consta do CID, que é o Código Internacional de Doenças, no item F de Francisco 44.3, está lá escrito possessão e obsessão espiritual. Mas, como é de praxe, né, nem 0,02% dos médicos conhecem ou reconhecem esse fato. Se tiver alguém aqui da medicina ou da área de saúde, desafio a me dizer que conhece. Não conhece. E nós já falamos hoje em dia que depressão, que já é, nesse momento, o segundo maior problema de saúde pública do mundo. Nós falamos de Europa, Estados Unidos, Ásia, Brasil. As pessoas responsáveis pela saúde pública, pelos países, estão muito preocupados, porque é uma doença que vem acelerando com muita rapidez, uma progressão geométrica, uma velocidade incrível, porque até 10 anos atrás era o quarto ou quinto maior problema de saúde pública do mundo. E hoje, passado mais 10, 12 anos, já se fala que é o segundo maior problema de saúde pública do mundo. É porque não se divulga muitos números de pessoas depressivas. E eu vou usar aqui a expressão depressão para todas essas síndromes que a psiquiatria coloca com vários nomes, porque eu vou explicar mais tarde um pouquinho. Porque a diferença de comportamento das pessoas com depressão varia em função do seu temperamento, nada mais que isso. Mas a doença é a mesma, que é a depressão. Então, o doente se manifesta de forma diferente. E
todas as doenças, e em especial a depressão, ele é o mal da alma, não é do corpo físico. E como a nossa medicina, ela tem a cara, ela é voltada para cuidar do corpo físico, eu brinco muito e falo com muita tranquilidade, porque eu sou casado com uma médica. A minha esposa atual, no segundo casamento, é uma cirurgiã que faz oncologia, além de cirurgia geral. E eu brinco muito porque eu digo que o médico ele é treinado mesmo para cuidar de corpo físico. Ele é um técnico em corpo físico. Esse é o nosso médico. E a gente pode observar isso com muita facilidade. A nossa ciência no campo da medicina tem desenvolvido muito bem, muito rápido, inclusive, brilhante, na troca de órgãos. Então, você vê que a visão da medicina é mais ou menos isso, como um departamento de funilaria. Né? Amassou o paralama, vai lá e troca. Né? Não é assim hoje em dia. Antigamente você ia lá, consertava, porque não tinha peça de reposição. Era caro o serviço de funileiro. Né? Hoje não. Hoje você bateu o para-choque, vai lá e troca o para-choque, tudo peça de reposição, muito mais simples. Na medicina está mais ou menos assim, né? Ah, o coração está ruim, troca, tá o pulmão, troca o rim, troca a dor, não sei o quê, né? E a medicina acaba atacando, na verdade, os sintomas e não a origem dos processos, exatamente por causa da sua visão. E nós sabemos, nós que lidamos com terapias alternativas, que lidamos com espiritualidade, com nossa sensibilidade, nós sabemos que toda doença tem a sua origem na alma, no espírito. Ah, mas você pode dizer assim, mas então o espírito é doente? Não, o espírito são não é doente. A alma, a pureza de alma, esse não tem doença. A doença é uma característica de aprendizado que nós temos que passar por uma determinada lição, e ela faz parte da nossa vivência, da experiência de um ano letivo numa escola que é a nossa escola da vida, que é a Terra. Né? Então você vem para cá numa encarnação, viver 70, 80, 100 anos, você vem para fazer um ano letivo de universidade. E você vem com as suas matérias, você escolheu o seu curso, você escolhe aquilo que você vem aprender. Então você está pronto para fazer um determinado aprendizado na área de relacionamento afetivo, relacionamento de família, ou lidar com o poder, lidar com dinheiro, lidar com prosperidade, ou lidar com saúde. Você coloca então no seu programa de vida determinadas situações para você vivenciar e a partir daí experimentar. Poxa, partindo desse princípio, a gente sabe que se você se coloca na posição de enfrentar um determinado problema, é porque você tem a solução, você tem a resposta. Não é? Você não vai se colocar um problema se você não tiver a solução, porque senão não vale aquele ditado que diz que Deus não coloca nenhuma cruz mais pesada que o seu ombro suporte carregar. Significa exatamente isso. Se você tem um problema, você tem a solução. A dificuldade é que nós somos orientados, somos educados, recebemos uma lavagem cerebral educativa que nos posiciona perante a sociedade, que nos tira essa possibilidade que nós temos desde pequenininho de saber o que fazer. Nós não sabemos o que fazemos. Nós decidimos o que fazer por lógica. E lógica está acumulada num monte de conhecimento que nos é passado a partir do momento em que você cresce nesse corpo físico. Porque você vem sem manual de instruções. No entanto, mesmo vindo sem manual de instruções, você aprende a andar, você aprende a falar, você aprende a defecar. É difícil. Você aprende a comer. Você aprende a respirar. Você aprende a se manifestar, exigir seus direitos. Porque quando você está com fome, você chora e alguém te dá comida. Então você faz tudo inicialmente instintivamente. Você lê, o teu corpo te avisa. Você é nenenzinho, estou com fome, dói o estômago, o teu corpo avisa, olha, isso é um sinal de fome. Eu grito, eu choro, mamãe me dá o peito. E assim eu vou aprendendo a minha vida. Eu vou aprendendo a me dar os primeiros passos, andar
com as minhas dificuldades, as minhas limitações, eu vou levando os meus tombos, eu me levanto e eu sigo de novo. E ninguém me diz assim: olha filho, para você andar você movimenta o músculo tal, o pé assim ou assado. Não existe, não tem instrução, isso é instintivo. Então quando nós somos pequenos, nós aprendemos a ler os nossos instintos, as nossas intuições. Quando adultos, e nós já vamos para a escola, nós começamos a receber orientações diferentes. Olha, regras para fazer isso ou aquilo, a resposta é essa. Para fazer assim ou assado, a resposta é outra. Para fazer A ou B, a resposta é C. Então você se condiciona a se comportar de tal forma que você tem sempre as respostas certas para todo mundo, mas menos para você. Então você decora uma regra de conduta social, onde você tem que agradar todo mundo, tem que ficar feliz todo mundo, não é? Porque todo mundo fica feliz porque você cumpre as regras. E se você não cumprir as regras, você é marginal. Então você aprende, ao passar do tempo, que você tem que começar a mascarar os seus desejos, os seus instintos. Então, quantas vezes diante de uma determinada situação, você tem vontade de fazer isso, mas engole um belo sapo e faz diferente. O que vão falar de mim? Será que as pessoas vão? Será que ele vai gostar? Então você deixa de entender o seu corpo, o que ele te avisa, e você aprende a ir buscar ajuda somente quando o teu corpo já está dilacerado, ou seja, doente. E assim nós seguimos. E a apometria a gente entende de forma muito simples como as coisas acontecem. Primeiro, nós temos lá aquele corpo número 1, que é uma ideia de um flash de luz. Imagina como se fosse um fogos de artifício, né? Aquele que explode prateado, bonito, multicolorido, né? É a nossa alma. E a nossa alma, ela precisa ir se massificando para se manifestar no período de tempo e não no tempo e espaço que ela precisa estar dimensional do seu aprendizado. Então, a alma nunca se manifesta sozinha no corpo físico. É o mesmo que você querer ir para a lua ou ir e viver lá no fundo do mar. Você vai precisar uma adaptação do seu corpo físico. Você vai precisar vestir um determinado equipamento para se adaptar ao processo de atmosfera daquele ambiente. Então você, alma, como está neste período da sua existência, fazendo o seu aprendizado neste planeta tridimensional com essa massa existente, que é eletromagnética, você vai se densificando até atingir e formar o seu corpo número 7. Mas quem quer vir para cá não é o corpo físico número 7. Então o corpo número 7 aqui seria o corpo de carne, esse corpo que você tem. Quem quer vir para cá é o corpo número 3, que é uma ideia até de um rosáceo, de uma flor cheia de pétalas. Por quê? Porque nós estamos falando de um corpo que não vive na materialidade, vive na espiritualidade, onde, na dimensão em que você está lotado nesse instante, qual é o seu nível de desenvolvimento espiritual, o quanto você aprendeu já na base do amor universal, nas leis universais. Então você pratica a sua vida numa determinada dimensão. Nós estamos na terceira, estamos entrando na quarta, não é? Então esse corpo físico que não vive, esse corpo que não é físico, que não vive aqui, porque nós não somos daqui, nos fazem querer acreditar, né, que nós somos humanos, nós somos da Terra. Nós não somos da Terra. Nós temos tanto medo de ET, e nós somos ET. Nós não somos daqui. Quem é capaz de me provar que quando mora em corpo físico, você vai para onde? Para que lugar você vai? Eu sei que você esteja totalmente desequilibrado, num processo obsessivo espiritual, você vai continuar aqui na Terra. Mas não é você, alma.
você vai continuar aqui na Terra, esse corpo número 5. Porque para você vir para cá, você faz um projeto de vida. Você está lá no lugar da sua origem, que a gente não sabe onde é. Eu não sei onde é, e já morri. Já morri, já tive experiência de morte, voltei e não sei onde é o meu lugar. Então, quando eu estou pronto para de novo enfrentar o ano letivo, eu sou esse corpo número 5, eu pego esse corpo número 4, que é o banco de dados que me dá todas as informações de todas as encarnações que eu vivi aqui na Terra, nesse planeta. Esse é o hardware do planeta Terra. Então, todos os atos de deslize em relação às leis universais que eu cometi em encarnações anteriores estão armazenados aqui nesse corpo número 4. Então, eu, corpo número 5, decido o seguinte: olha, desta vez eu vou lá para a Terra aprender mais um ano letivo, mas vou selecionar este problema, relacionamento afetivo íntimo, só. E não dá para separar mais do que um. Porque o corpo físico, essa matéria que nós temos densa, não aguenta resolver nem esse, quanto mais de um. Então, você pega no banco de dados do corpo número 4 e levanta lá quais são as situações de dificuldade que você teve em relações afetivas anteriores, e vamos fazer aqui um teatro no sentido de convocar as pessoas para vivenciar de novo as experiências e tentar aprender dessa vez em conjunto. E como funciona? Então eu crio um corpo, que é o número 5, que é chamado corpo astral. Eu crio o corpo que vai ser exatamente o corpo com todas as necessidades e características que eu preciso ter para desenvolver essa experiência de vida nessa encarnação. Então, eu crio o corpo 5. Esse corpo número 5 é o meu projeto de vida. Então, eu vou nascer no corpo de carne, número 7, exatamente a projeção do que eu sou no corpo número 5. Então, se eu tenho a necessidade de trazer alguma anomalia, alguma doença, já de nascimento para cá, para esse corpo número 7, ele já está impregnado no corpo número 5. São chamadas as doenças kármicas. Alguém que vem, por exemplo, com síndrome de Down. Em geral, esses espíritos com síndrome de Down são seres muito evoluídos, são pessoas da 7ª dimensão para cima, extremamente evoluídos intelectualmente, e que em encarnações anteriores abusaram da sua capacidade de fazer a cabeça dos outros e influenciar os outros pela sua inteligência. Precisam vir para cá e aprender de todas as formas a conquistar o amor de todo mundo, conquistar todo mundo pelo amor. Se tiver alguém aqui que tem síndrome de Down na família, eu afirmo, esse cara é o centro das atenções da família. O síndrome de Down é assim. Todo mundo ama de paixão o cara do síndrome de Down. Por quê? Porque ele é um ser extremamente inteligente, só que não tem o seu corpo físico pronto, inclusive o sistema cerebral de pensar e desenvolver todas as suas sinapses para poder materializar tudo o que ele pensa. Ele é limitado na sua forma de realizar os pensamentos. Então ele fica dependente, e é aí que ele desenvolve a capacidade de chamar a atenção e de amar. Esse cara tem uma dificuldade terrível, que quando ele dorme, esse corpo número 7 dorme, o corpo número 5 está vivo, acordadinho, visitando todas as dimensões que ele conhece. E ele se manifesta com toda a sua inteligência. Aí de manhã acorda e ele está de novo limitado no corpo número 7. É terrível. Então, se você tem algum parente síndrome de Down que anda dormindo muito mal, essa pessoa está precisando de tratamento espiritual. Se for numa casa espírita qualquer, de Umbanda, kardecista, e tomar passe, já vai melhorar muito. Não vai resolver, mas vai melhorar muito. Existem programas, existem tratamentos no Instituto que até melhoram muito a qualidade de vida. Enfim, mas esse é um caso. Então, quando eu tenho qualquer ação
qualquer forma de pensar do meu corpo, não está no corpo de carne. Meu pensamento não acontece no cérebro. Ele se processa pelo cérebro, mas ele não acontece. Como é que funciona isso? É simples. Quem pensa é você, espírito, alma. E você se manifesta nesse corpo através do corpo número 5, que é esse corpo sutil. Ali é que pensa. Isso é tão verdadeiro que quando você está sob hipnose, por exemplo, hipnose setor, hipnose induzida, auto-hipnose, né? Aquela brincadeira de balançar relógio na cara do sujeito, isso é só coisa de filme de Hitchcock, né? Mas você pode ser induzido, pode ser hipnotizado, ou pode estar aí drogado, você pode estar sob efeito de qualquer outra droga, né? E você pode perceber que em algumas situações você pode machucar o corpo físico, mas o sujeito não sente dor. Por quê? Porque o sentir não está no corpo de carne, está no corpo número 5. Aí é que estão as informações que tudo que você tem que fazer aqui no planeta. Só que aí também estão as informações do que você aprendeu aqui. Que espírito é coisa do demônio, que o quarto escuro tem medo, a loira do banheiro, não é? E na escola você tem que competir, você tem que ser o melhor. E, poxa, de repente você tem que ser o melhor na escola. E se você for de uma família de italiano mafioso, você tem que quebrar a cara de todo mundo. E aí você tem um corpo franzininho e vai ter que encarar um cara na escola com 11 anos de idade, o dobro do seu tamanho, você tem que ser macho. Vai lá e bater no sujeito, porque seu paradigma é assim. Mas você sabe que você já criou um corpo físico franzininho que é para não ter violência. Então você faz aquilo que a família mandou, porque você tem que ser macho para a família, você é o menino da casa. Da mesma forma que a menininha nem sabe por quê, mas não pode sentar de perna aberta. Então é incômodo ela sentar de perna fechada, mas desde pequenininha ela tem que fechar porque a mamãe mandou, porque se não mandar dá bronca. E assim nós vamos construindo os nossos paradigmas para chegar no casamento, para chegar na profissão. Você tem que, por exemplo, hoje em dia o paradigma é esse o conceito. Eu tenho que ter um excelente diploma, portanto eu tenho que estudar nas melhores escolas, e não são públicas. Então, meu pai tem que se sacrificar para pagar uma boa escola, porque com um bom diploma eu tenho um bom currículo. E depois que eu me formei na faculdade, eu tenho que fazer um monte de curso de pós-graduação para melhorar esse currículo. E eu vou fazendo isso dos 7 anos de idade até os 20 anos de idade. Aos 21 eu já estou cheio de pós-graduação. Aí eu vou tentar arrumar um emprego. Não consigo. Por quê? Porque eu não tenho experiência. Ah, mas eu tenho um excelente currículo. Mas se você não tiver um padrinho, não tem bom emprego porque você não tem experiência. Quem tem experiência é aquele cara que não teve condição de fazer uma boa escola, um monte de anexar currículo, agregar currículo, né? Porque ele tinha que trabalhar para ajudar a mãe e o pai. Esse aí tem experiência porque ele já tem experiência profissional. E esse é o grande contrassenso do mundo que nós vivemos hoje. E quando eu começo a entrar em choque com as minhas ideias do que eu desejo, porque olha, puxa vida, eu me esforço, minha família, meu pai lutou pra caramba para me dar esse diploma, eu me esforço, fui um bom aluno, pois de repente meu título é bom pra caramba e o cara que tem 10 anos de experiência no trabalho, ele fez um curso noturno de direito e tem um emprego melhor que o meu. Isso não é justo. Você começa a se decepcionar. E às vezes, uma simples decepção, uma tristeza prolongada porque você perdeu, foi injustiçado de uma determinada forma de colocação, ou porque você perdeu a namorada que não te compreendeu e você dava tudo para ela, é motivo para você ter uma tristeza. E se essa tristeza se prolongar por mais de 60 dias na sua cabeça, você já está com depressão. E esse é o grande problema que a ciência não consegue entender.
Então, quando eu disse lá na frente, lá atrás, que consta do CID, que é o Código Internacional de Doenças, no item F44.3, a doença possessão espiritual. Se você perguntar para algum médico, como eu pergunto para muitos colegas da minha esposa, fala, isso aí é possessão. Possessão, eles têm uma ideia da possessão daquele filme do... Como é que chamava aquilo? Poltergeist. Que o padre tinha que ir lá com aquele crucifixo, isso era bom, era para dar na cabeça, né? Para espantar espírito, né? Chico Xavier tem uma história que diz que quando tinha que disciplinar espírito, estava com a Bíblia na cabeça do cara, né? Mais ou menos isso, exorcismo é isso aí, né? Então, mas o que eu posso e que quero dizer aqui, quero registrar para alertar, e esse é meu grande compromisso de trabalho com a optometria, é esse: despertar todo mundo para vocês entenderem que um simples pensamento de tristeza que fique prolongadamente, por um período prolongado na sua cabeça, a tua vida que esteja patinando, você faz e ela não vai, seja no campo profissional, seja na família, seja no relacionamento, seja na sociedade, a tua realização que você não está conseguindo, você se esforça, você coloca toda a sua vida num projeto e não consegue nem terminar nada, você já está com depressão. A dificuldade de se entender é que depressão é um estado que a própria família leva muito tempo para reconhecer que aquele cara está doente. Eu me lembro de um caso de um Francisco Morato, uma menina de 17 anos de idade, que precisava ajudar a família, muito pobre, tinha 6 ou 7 filhos. De repente, com 17 aninhos, ela conseguiu um emprego de vendedora, numa lojinha. Coisa simples. Ganhava lá pouquinho, mas aquele pouquinho que ganhava ajudava muito em casa, porque o pai é alcoólatra, a mãe 6, 7 filhos, um por ano. Aquelas histórias que tem uns montes por aqui. E de repente, com 3 ou 4 meses que ela já estava ajudando a família, todo mundo feliz porque tinha melhorado a condição da família, um dia ela se trancou no quarto e chorava desesperada que ela não ia trabalhar. Vocês não fazem ideia de quanto apanhou essa menina. Apanhava porque o pai achava que ela era vagabunda, que não queria trabalhar. Ele só chegou, nós tínhamos uma entidade lá que cuidava desses casos, o caso chegou a nosso conhecimento porque a menina foi ferida. Uma das suras que tomou, a gente tomou providência. E a menina tinha simplesmente síndrome do pânico. Síndrome do pânico é terrível. Tem um caso de um moço que, de 21 anos, ganhou uma bolsa de estudos lá no país dos Estados Unidos, na Austrália, voou para lá, deixou a família aqui, família bem. E de repente, com 2 meses, alguém liga de lá, olha, vem buscar seu filho aqui, que ele está trancado no quarto faz 15 dias, ele não toma banho, ele faz xixi e cocô ali no cantinho, não sai dali, não come, e ele está dando cabeçada na parede, vem buscar ele aqui porque... E quer entrar gente aqui, ele atira coisa, ele quer bater, ele ameaça com a faca, etc. Então teve que a mãe sair daqui, pegar um avião. Quando ele ouviu a voz da mãe, ele caiu em si, aceitou ajuda, etc. Muitos são os casos, né? Mas ele já tinha dado sinais disso, dizendo que tinha muito medo de fazer uma viagem de 24 horas, porque voar para a Austrália é quase 24 horas de voo. E ele dizia que tinha medo do voo, muito medo. Se preparou, foi em psicólogo para voar. Então ele já tinha o processo. E esse é o grande problema da depressão. A família não consegue reconhecer que isso é uma doença e que a pessoa está doente. Então meu conselho é esse: se você tem algum tipo de dificuldade, que você está patinando nela, vá cuidar disso. Vá procurar um profissional que saiba lidar com depressão. Profissional, não adianta procurar, sinto muito, casa espírita, não funciona, infelizmente não funciona, porque nós tratamos, casas espíritas tratam de religião e medicina trata do corpo físico. Nós estamos falando de uma terapia que você tem que cuidar da alma e do corpo físico, tem que ser reconhecido como tal.
Precisamos acabar com essa história de que espírito é uma palavra convencionada, que uma determinada religião é dona dela. Não, você é um espírito, eu sou um espírito. Antes de ser esse corpo físico, eu sou espírito. E já me manifestei aqui na Terra em muitos outros corpos. E qual é o meu problema de doença? Exatamente esse. Então, se o meu corpo 5 tem aqui uma deficiência que eu vim para aprender, e eu construí meu corpo tal e qual hoje, eu preciso de todas as características para atender essa lição que eu vou aprender. Não vamos nos esquecer que se hoje eu sou o Dárcio, na outra encarnação que eu vivi o mesmo problema que eu vim aprender hoje, meu nome não era Dárcio, o meu corpo não era esse. Talvez eu fosse japonês ou fosse negro, não sei, mas eu tinha um outro corpo físico, mas a alma era a mesma. E na encarnação anterior, o que eu era? Como eu estava? Porque o corpo físico está, mas a alma é a mesma e se repete. Então, quando eu tenho uma doença que eu não consigo administrar, e principalmente psicológica, nessa encarnação, essa doença não nasceu agora. Ela já vem de outras encarnações. Então, eu, Dárcio, talvez tenha uma doença que eu manifestei aqui, tive que me curar, mas que foi lá para 3, 4 encarnações para trás, era uma outra pessoa, embora fosse o mesmo espírito. E o que a gente faz com a apometria? Exatamente isso. Pelo processo de desdobramento, que é viagem astral, é simples. O seu problema quando é de 3 encarnações atrás, um grupo de terapeutas treinado, né? Nós vamos a 3 encarnações atrás, lá no momento em que aconteceu e que originou todo o processo, e desmanchamos o processo lá, fazemos esse corpo compreender que foi o problema. Compreendeu, resolveu, e no efeito dominó, isso vem em todas as encarnações até atingir o corpo físico de agora. Claro que existem outras coisas para serem feitas. E quando você tem um dano causado pelo corpo espiritual de 3, 4 encarnações para trás, você já vem aqui com um dano de ordem emocional. Você já tem um problema de crença que é criado pela sua educação. E esses processos têm que ser trabalhados para poder atingir o corpo físico. Então, o teu corpo físico, quando já está debilitado, você já está comprometido, não adianta simplesmente combater o corpo físico. Não adianta. Você vai resolver o sintoma, daqui a um pouquinho aparece. Porque se você não mudar a sua forma de pensar, você não consegue mudar a sua forma de atuar. E, portanto, você não consegue nenhuma mudança. Einstein, aquele cérebro, homem inteligente, cientista, que foi reprovado na escola por falta de QI, sempre disse o seguinte: você não vai conseguir resolver ou encontrar respostas novas se todo dia pensar e fizer as mesmas coisas. Se você fizer as mesmas coisas, as respostas vão ser as mesmas. E é o que nós estamos fazendo na medicina. Nós vamos buscar os problemas de depressão no corpo físico. Não consegue curar. A própria medicina diz que não consegue. Só controla. E nós temos milhares. Eu atuo nesse campo há mais de 30 anos. São milhares de casos, não são dezenas nem centenas, milhares de casos de pessoas que passam pelo Instituto Biosegredo com grandes dificuldades e que acabam se curando e se tornam pessoas sadias, saudáveis. Por quê? Porque eles se modificaram. Então, não existe a cura, a apometria não é um milagre, e a apometria é uma das nossas terapias, que cuida dos processos específicos da alma, de encarnações anteriores, onde nasceram e foram originados todos os problemas e deficiências que você tem agora. No entanto, não é milagre. O que a apometria faz, com técnicas específicas, manipula todo o campo de energia que te atrapalha, mas te deixa pronto para conseguir enxergar verdades novas. Então, você tem que fazer o seu caminho. Então não adianta pensar que eu vou fazer uma sessão de apometria e minha vida vai mudar no estalar de dedos. Não é assim que funciona. Todo o processo é a partir de você, e você se autoconhecendo, e a partir de autoconhecer,
se autocompreender e se automodificar. É assim que funciona. O Instituto Biosegredo é um lugar preparado para fazer isso. Hoje nós somos centenas de terapeutas, nós temos um trabalho que funciona diariamente, de segunda a segunda, das 10 da manhã às 10 da noite, e o princípio de tudo para se tratar do Instituto Biosegredo é fazer uma avaliação na mesa quantiônica. Mesa quantiônica é um aparelho radiônico onde eu desenvolvi essa mesa, copiando e abusando do trabalho do professor Rony Boca, que é meu mestre, meu amigo, né? Que é o mestre da radiônica no Brasil, reconhecidamente, e eu adaptei uma mesa com os princípios para poder ir buscar as origens espirituais de cada processo. Então, essa avaliação que é feita, que é uma consulta na mesa quantiônica, consegue determinar a origem daquele determinado problema, em que encarnação está, em que situação. Então nós conseguimos atuar depois com as terapias para ir lá nessa encarnação resolver a questão. E o que é resolver a questão? Funciona assim: se eu sou Darcio hoje, ontem, a última encarnação eu fui João, na penúltima eu fui Manuel, e o Manuel causou um determinado problema. Esse Manuel, quando ele tem esse problema e acredita numa determinada verdade, ele morreu como corpo físico número 7 como Manuel, mas ele continua vivo com o corpo número 5. Ele é o verdadeiro fantasma, é o obsessor e nem o auto-obsessor. Então, esse Manuel, ele é levado a compreender a situação que ele decidiu de forma contrária às leis universais lá, e ele passa a compreender. Quando ele ganha consciência, ele se desmancha, que é a terceira morte chamada. Então esse corpo físico, esse corpo sutil morre. Da mesma forma que se você aqui, nessa encarnação, você acredita numa determinada verdade, você acredita no poder, você acredita em Deus, você acredita que o seu Deus é o dinheiro, você sabe tudo porque você é o dono de tudo, você tem muita grana, você faz grana, você é o poderoso e você acredita nisso. Você morre de infarto ou de acidente, você continua acreditando que o poder é seu. Esse corpo número 5 vai continuar vivíssimo aqui na Terra. E como é que ele faz para sobreviver? Porque para sobreviver, o corpo número 7 é o único corpo capaz de abstrair a energia da Terra, que é o magnetismo, que é a energia vital, para dar vida. Então, a alma, corpo número 1, continua se manifestando nesse corpo físico. Quando esse corpo físico perde esse contato com o corpo, com a alma, que é o tal cordão que se corta, né? Esse corpo físico se deteriora, porque ele não recebe mais o magnetismo. Mas como é que então consegue se manter vivo o corpo número 5 se ele não consegue receber energia da Terra? Porque tem a capacidade exatamente de entrar na sintonia de um ser vivo e roubar sua energia. Vira e se torna um obsessor. E eu posso afirmar para vocês que 80% dos casos de depressão que existem, 80% são processos de auto-obsessão e não obsessão de um terceiro. Ou seja, um corpo seu de passado auto-obsediando você mesmo nesta encarnação. Então, cabe explicar então o corpo número 6 como é que faz? Joga no lixo? Não. O corpo número 6 é um corpo que praticamente não tem essa função de vida. Mas ele tem uma função muito importante, que é fazer passar a sensação do corpo 5 para o 7. Porque é claro, se você se queimar aqui, você não sente. Você queima a sua pele na carne, e o corpo número 5 sente e reage. Manda você mudar a atitude, tira a mão do fogo. Certo? Então esse corpo que é o chamado corpo etérico, é o duplo etérico, né? Esse corpo mora em alguns dias. Então vamos supor que o corpo físico por acidente, por morte matada ou morte morrida, não importa, morreu agora, né? Esse corpo número 6, ele vai levar
algumas horas ou alguns dias para se dissolver, dependendo sempre da qualidade de crença de cada um, ou seja, da sua evolução espiritual. Por essa razão que muitas seitas de esquerda fazem trabalhos em cemitério, geralmente trabalhos de magia negra. Por quê? Porque o defunto, quando vai ser enterrado, ainda sempre tem um resquício dessa energia vital do corpo número 6, que é o que eles se aproveitam, não é? E o corpo número 5, ele pode levar décadas, séculos vivo aqui. Ele só vai morrer quando ele compreender que ele morreu. Aí ele se desintegra e volta para a sua origem. Qual o grande trabalho da apometria? Fazer esse corpo número 5, que não é o Darcio, mas que é o José, que é o Manuel. Ô cara, você morreu, acorda aí. Ah, é mesmo? Então me mostra o ônibus aí que eu vou embora. Nosso tempo acabou, eu estou ali fora. Quem quiser ainda tem 4 minutos, 5 minutos. Se quiser alguma pergunta, eu estou à disposição. Vocês podem entrar no nosso site, que é www.institutobiosegredo.com.br. Vai ter sorteio aí, ou... Vai, então rapidinho, nós temos 5 minutos. Vamos lá. Pode, né? Esse corpo número 6, então, ele não tem um prazo. Não entendi. Uma vez no estudo que eu fiz, o corpo número 6 tinha um prazo de 3 dias. Não tem prazo. Não, olha, não existe prazo, porque não existe regra nenhuma para o ser humano por uma razão muito simples. Cada um é um ser único. Não existe dois iguais. Não existe regra. Quem te disse está enganado, redondamente enganado. É só perguntar para qualquer clarividente que conhece, ele vai te responder. De repente, esse daqui, olha, esse aqui ficou vivo 10 anos, esse aqui. Quem é clarividente consegue ver isso com muita facilidade. Quem informou isso para você, com certeza não é clarividente. Uma dúvida, com a apometria, nós conseguimos trabalhar somente em grupos ou um terapeuta aplica a técnica individualmente? Boa pergunta. Se a apometria pode ser trabalhada em grupo, um terapeuta pode aplicar sozinho. Existe uma corrente aí que diz que você sozinho aplica a apometria. Na minha opinião, não é apometria. A apometria você precisa no mínimo de mais uma pessoa, porque um dirige e o outro faz o contato. Porque é uma forma simples de entender. Alguém tem que captar esse espírito ignorante, seja ele raivoso ou seja parte de você mesmo. Então ele capta. É chamado de incorporação, mas que não é incorporação, é tudo mental. No Instituto Biosegredo nós ensinamos isso. Se você recebe, quem é que te dirige? Quem é que te orienta? Eu não tenho essa capacidade, nem Jesus tinha essa capacidade de receber e ao mesmo tempo orientar, convertir com o técnico, conversar e resolver o problema. Existe uma corrente aí que diz que o terapeuta sozinho faz a apometria. Não faz. O terapeuta sozinho pode fazer uma harmonização por impulsoterapia, que é o que nós ensinamos. É uma aplicação de emergência que você pode até suavizar algum problema sério, acalma, mas não soluciona, não resolve. Para resolver tem que ter de preferência um grupo. O grupo ideal que nós trabalhamos no Instituto Biosegredo são 3 trabalhadores e 1 dirigente. Eu considero o ideal. Vamos. Já fez o sorteio? Então vem aí. Ana Paula Souza. Ana Paula Souza ganhou o livro. Bruno Spigariol, qualquer coisa assim, por favor. E o livro de apometria, Cristiane Sobrerá. Por favor, vou buscar. Parabéns. Tudo bem com você? Não, o Instituto é uma organização. A pergunta é: se a gente tiver 3 trabalhos em 1 hora? Não, 1 hora não. Tá certo. Aí 3 é pouco, precisaria muito mais para ser uma organização governamental, você quer dizer. Precisaria pelo menos, na atual situação ainda, que nós estamos no governo, uns 30, 40 fazendo alguma coisa, não olhando e um só trabalhando, né? Então esse grupo é para uma pessoa, só para tratar uma pessoa só? Mas o tratamento leva de 15 a 30 minutos no máximo. E não tem regra. Não existe nada pré-estabelecido. Você passa pelo primeiro tratamento e o grupo vai dizer para você, tem que retornar ou não.
E quanto tempo? Às vezes você tem que retornar no dia seguinte ou daqui a um mês. Cada caso é um caso, não existe regra. Né? Para se passar por apometria no Instituto Rio Segredo, o tratamento de apometria é gratuito. Mas lá no Instituto Rio Segredo você só pode receber tratamento, qualquer tratamento gratuito ou pago, se você passar pela consulta na mesa contínuca, senão não faz. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Estou ali fora, quem quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição.